Olá pessoal, esse é mais um feedback aqui do projeto de conversor do Basic para Assembly e nós chegamos aqui na versão 0.2 da ferramenta e nessa semana conseguimos fazer algumas melhorias no código referente mais um refactoring no parser para tornar ele mais fácil de entender como os comandos são construídos, como são identificados os parâmetros do comando. Eu fiz um refactoring visando permitir mais facilidade para a evolução futura, né? Tornar a ferramenta um pouco mais fácil de manutenção, já que algumas instruções do Basic eles têm algumas peculiaridades que faz com que elas fiquem mais difíceis de usar um formato padrão de parse. Uma grande melhoria que teve essa semana foi relacionada ao ForNext. Conseguimos aí desenvolver o ForNext, fazer ele funcionar. De quebra, pela facilidade que foi feito aqui do refactoring aqui do parser, conseguimos também fazer algumas funções matemáticas serem executadas, como o logaritmo, o de seno, cosseno, tangente, arco tangente, raiz quadrada, exponencial neperiana. Também conseguimos fazer também que o comando print funcione em modo gráfico. Isso aqui é uma coisa bem legal, já que no modo normal do Basic interpretado, quando você manda um comando print, ele não joga na tela gráfica o resultado e faz com que a gente tenha que fazer uma série de gambiarra para fazer isso funcionar. Também houve um ajuste no comando locate para ele funcionar também no modo gráfico. Foi desenvolvido aí o comando p7 para poder imprimir pixels na tela, né? O p7. E também tivemos algumas melhorias, tiramos alguns bugs em relação a parâmetros das funções, né? Quando dava parâmetro para função, às vezes gerava um bug na ferramenta. Isso tudo foi feito nessa semana. Basicamente, em relação ao refactoring do parser, de forma concreta está aqui. Existe no parser, no código-fonte do parser, existe uma função, um método chamado de evaluate statement, e nele eu passei a tratar comando a comando. Achei mais fácil. Tá aqui existe uma função para tratativa dos parâmetros de cada comando do Basic que já foi implementado. Eu achei mais fácil tratar assim, porque fica isso sem as funções, né? Sem incluir só os comandos mesmo. As funções são tratadas são diferentes, são tratadas pelo avaliador lá de expressões regulares, de expressões aritméticas. Mas eu achei mais fácil tratar dessa forma, para dar mais clareza aqui no código e mais independência do que eu faço para um comando não afetar outro comando. Por exemplo, nós podemos ver aqui o comando que foi feito do ForNext. Podemos encontrar ele aqui. Ele faz aqui uma pequena máquina de estado aqui, state, para tratar os parâmetros do comando for, né? O for, to, o step. Ele cria isso tudo, vai montando a árvore sintática, né, na memória. Essa árvore sintática, uma vez montada, ela fica nesse formato aqui. Aqui é um exemplo de um programa que tem um ForNext. Eu vou mostrar aqui o exemplo do programa. Esse programa aqui, nosso primeiro programa teste, esse teste 19, ele tem duas instruções ForNext aqui, uma sem um step e outra com step, né? É um comando bem simples, ele vai contar de 1 a 10, mostrando na tela o resultado. Aqui vai contar de 1 a 20, pulando de 2 em 2, são os números ímpares, e vai mostrar na tela também. Vai mostrar na tela o resultado. Esse programa, quando a gente pega aqui na árvore sintática, ele tem o ForNext tem uma inicialização, um let de inicialização, que é esse trecho aqui, o a igual a 1. Depois ele tem aqui tratativa de step, mesmo que não haja um step aqui desenhado, ele vai tratar um step 1, está aqui o 1. Ele tem aqui na tratativa do step e uma tratativa do to aqui, que aqui no caso é um to até 10. Então ele faz aqui um menor igual
um boolean aqui, um if, enquanto A for menor que 10. Isso tudo dentro dessa estrutura aqui da árvore da ação do for. Né? Essa árvore sintática, quando ela é traduzida para o assembly, e existe o código que trata somente o assembly, que é esse programa aqui, ele entra acaba caindo nesse método aqui de write code from action, aqui do programa do assembly, do escritor de assembly, e lá dentro ele vai atrás daquelas partes da árvore, né? Ele vai atrás do init aqui para poder inicializar, ele vai atrás do step para poder descobrir o passo, o do to, que ele cria um whilezinho dentro do código assembly, e dessa escrita, o next aqui, que ele vai um jump, dessa escrita, a escrita final do programa, quando ele é gerado, na linha 20 e a linha 40, né? Ele vira esse formato aqui. Vamos, a linha 20 a 40. Quando ele escreve, fica dessa forma. Tem aqui o for, o início do for com o let aqui. Aí ele pula por while para poder testar se está certo, aquele let, se ele já ultrapassou ou não o limite. Ele faz um menor igual, um less equal aqui, menor igual. Ele faz um if. Se já ultrapassou o limite, ele vai para o end for, para o final do for. Né? O end for vai cair aqui na linha 40, que é onde está o next. Depois disso ele entra no corpo do código, que é imprimir o valor na tela. Chega aqui no next, ele manda pular para o step para poder fazer um soma mais um aqui, adicionar aqui mais um. E aí ele faz o let de novo, adicionar mais um, faz o while, teste do while de novo, né? E aí, se for menor ou igual ao valor atual, ele vai executar o código, o corpo do código, do for, ou então vai sair fora para continuar o programa. Essa estrutura aqui ficou meio maluca, mas está funcional. Eu fiz uns testes de tempo, ele não pesa muito aí no código geral, mas está funcional e está legal. Com base nesse exemplo, eu fiz aqui um exemplo 20, que já é mais complexo e mais interessante, porque nesse aqui, pela primeira vez, eu estou fazendo testes em modo gráfico. Então, tá aqui, eu pego a hora inicial, mudo para screen 2, que é modo gráfico, mudo a cor de frente, faço locate, imprimo um texto na tela gráfica. Depois eu faço o for, pego um número aleatório aqui, mando ele gerar aleatoriamente uma posição x, y, uma cor aleatória, e uso o comando aqui P7 para poder imprimir um ponto na tela, colorido aleatoriamente num ponto aleatório da tela. E o next, no final ele volta para a tela texto, volta para a cor aqui, cor branca, e calculo a diferença de tempo que transcorreu para dar o resultado. Eu fiz o teste desse programa, ele rodando interpretado, por exemplo. Mas antes de fazer o teste do interpretado, vamos fazer o teste aqui do comando do programa 19. Vamos abrir o MXPen. Vamos fazer aqui um teste do programa, do primeiro programa, que é o programa 19. Então vamos abrir aqui o programa 19. E ele está lá, simples. Programa 19 é só contar de 1 a 10, depois contar de 1 a 20 só números ímpares. Simples, e o assembly dele rodou bem tranquilo. Vamos fazer um teste agora do programa 20. O programa 20, antes de rodar a versão assembly dele, vamos rodá-lo um pouco no interpretado para vocês verem a diferença aqui, que é o programa 20. Vou copiar aqui e jogar no emulador. Tá aí o programa. Vou dar um run aqui. E você vê que ele começa botando os pontos, mas ele não mostra a mensagem no programa. Se você olhar o programa, ele tem aqui um momento que ele manda mostrar uma mensagem na tela. E no interpretado não aparece.
Ele executa aqui os pontos. Ele vai demorar mais ou menos uns 34 segundos fazendo isso para rodar isso aqui no emulado, que é um tempo considerável. Vou botar para rodar agora a versão compilada. Aqui o ROM. Vejo que os programas em média estão ficando com um pouco de 3K, em média 3K de tamanho o binário dele. A ROM sempre tem o mesmo tamanho, mas os binários no momento estão chegando a 3K. Porque tem lá o kernel, que é bastante grande, né? Então aumenta bastante o tamanho do programa. Então vamos lá, vamos rodar aqui a versão compilada. A versão compilada ele já mostra aqui a mensagem, né? A mensagem já aparece. Então aqui a mensagem está aqui. Na versão gráfica do compilado ele já respeita o print e já exibe na posição que foi definida. E está aqui os pontos. Essa versão compilada ela roda mais ou menos em 25 segundos com ele compilado, né, no emulador. Isso é um ganho mais ou menos de 26%, quase 30% de ganho de velocidade, que é o ganho médio que eu venho encontrando, né, da versão compilada versus da interpretada aqui no emulador. Quando vai para o hardware, ele fica até um pouco mais rápido o tempo. Cai um pouco mais ainda, assim, aumenta mais o desempenho. Mas o interessante é que eu fiz também um teste em cima desse programa, de o que pesa nesse programa na execução compilada. E eu percebi que o que pesa, por exemplo, basicamente, são as conversões de número decimal, que aqui o RND, aqui o número aleatório retorna um número decimal, versus um número inteiro. Então toda vez que eu misturo números inteiros com decimais, é necessário fazer um cache. E esse cache frequentemente ou é para ambos os números virarem decimais, ou ambos os números se tornarem inteiros. No caso do mod, que é esse caso aqui, que estamos nessa linha 70, ambos os números têm que se tornar inteiro para que o mod funcione. Ele funciona só em números inteiros. O mod aqui o resto da divisão aqui do Basic interpretado, ele funciona com números inteiros. Ele entende números inteiros. Números inteiros de 16 bits. Né? Então existe essa limitação. E eu, respeitando essa limitação, eu faço a mesma coisa. Então ele busca converter isso aqui de decimal para inteiro e faz as contas. A questão é que isso demanda tempo de processamento. E é um tempo bastante intensivo. Eu calculei aqui que em média ele está levando 7 a 8 segundos para cada instrução dessa aqui, no decorrer de 1000 vezes, né, desses 25 segundos, cada um desses 3 linhas gastou mais ou menos 7 a 8 segundos desses 25 segundos aqui de execução, que é bastante pesado. Então eu estou pesquisando aí formas de como acelerar esses caches, essas conversões de tipo, do tipo decimal que eles chamam de BCD, né? Que é Binary Coded Decimal, que é usado internamente pelo MathPack, pelo pacote matemático do BASIC. Estou tentando descobrir uma forma de fazer essa conversão direta sem usar o MathPack, porque o MathPack ele foi escrito para outro processador, né, que não Z80, então ele não usa algumas instruções que aceleram o processamento. E para não reescrever o MathPack inteiro, eu estou fazendo só parte dele, que eu acredito que vai dar uma acelerada. As contas com números inteiros eu já reescrevi, já peguei alguns códigos na internet, reescrevi algumas coisas e ele faz quando é números inteiros. Mas quando envolve números decimais ou caches, ele usa as próprias funções do MathPack, faz conversão de tipo. Então, por exemplo, estou buscando aí forma de reescrever esse código. Peguei alguns exemplos na internet, não vou desenvolver isso, para que toda vez que houver uma conversão de tipo eu use uma função interna do próprio compilador e não o MathPack. Que aí eu tenho a esperança de dar uma acelerada. Esse tempo cai assim enormemente, né? Porque assim, que cada linha desse gasta, nessas 1000 interações, está gastando quase 7 ou 8 segundos. Se você reescrever isso e esse cache ficar extremamente rápido, você vai ganhar um tempo danado aí, né, no processamento. Então esse é o foco que eu vou fazer aí nas próximas semanas, vai ser tentar acelerar esses caches, fazendo eles na mão, né, sem usar o MathPack.
por último, assim, por último exemplo que eu trouxe, foi um exemplo que foi capturado aí do grupo do MSX Brasil oficial, né? Teve um momento aí na semana que o Maurício Melo, ele passou aqui no grupo, o Vitor Borges, um exemplo de código BASIC que plota plota em 3D uma variação da fórmula do chapéu mexicano, né? Existe uma fórmula aí, matemática aí, que é muito utilizada, inclusive em inteligência artificial, em neurônios de inteligência artificial, que é a fórmula do chapéu mexicano. Aqui é uma variação dela, e ele está plotando em 3D. Ele faz um cálculo pesado, intensivo, para poder plotar isso em 3D usando o Z80 no MSX, que é uma coisa realmente incrível, né? Tá aqui o código que eu escrevi aqui, transcrevi esse código. A modificação que eu fiz foi aqui no GoTo. Como o meu parser, eu ainda não implementei para ele pegar o GoTo direto, o TEM90, como tem no código original. Eu peguei e fiz esse ajustezinho aqui, mas o resto todo é tal qual ele escreveu, tal qual o Maurício Melo passou aqui no grupo. Então eu peguei esse programa aqui, e ele rodando no interpretado é bastante lento, como todos sabem. No modo compilado ele fica um pouco mais rápido, não é tão significante, né? Ele ganha 20% em média, 20, 30%, mas como esse código é intensivo, ele ainda continua bastante lento. O grande peso dele é justamente aqui as fórmulas que ele usa de cosseno de raiz quadrada, que aí é utilizado o MathPack, e existem as conversões de tipo, porque quando você pega aqui o número inteiro e vai jogar para o raiz quadrada, por exemplo, o MathPack só faz raiz quadrada em cima de número decimal, não em número inteiro. Então é necessário fazer a conversão de tipo. E uma coisa interessante também que a linguagem BASIC, ela é uma linguagem que tem variáveis não tipadas, né? Que você não diz o tipo dela. O tipo é runtime, ele decide o tipo da variável na execução. E isso implica que todo o cast que é feito, toda a conversão de tipo, também tem que ser decidida em tempo de execução, não em tempo de compilação. E isso dá uma dificuldade a mais, né? Porque torna esse código um pouco mais lento. O código assembly gerado fica um pouco mais lento. Mas não tem muito como fugir, porque é uma natureza do próprio BASIC, né? Não adianta eu tentar fazer aqui algum tipo de otimização do conversor para poder tentar descobrir o tipo. Isso daria muito trabalho, então eu estaria desfocando o esforço para outras coisas. Para que ele tenta deduzir qual tipo que está sendo tratado no momento, né? Tornando um compilador sensitivo ao contexto, que foi um debate também que rolou essa semana lá nos grupos. Linguagens que são sensíveis ao contexto e linguagens que não são sensíveis ao contexto. Então, para poder fazer com que ele entenda que nesse momento aqui esse número não é inteiro, tem que ser um número decimal, porque essa função requer um valor decimal, e o compilador já gerar isso como decimal, ele tem que ler o contexto. Isso tem uma complexidade a mais, pode ser que mais na frente, lá no futuro, eu desenvolva isso na ferramenta, mas por enquanto não é feito, isso é decidido em tempo de execução. Como o interpretador faz também, né? Então, faz com que o código fique um pouco mais lento, né? Perde um pouco de desempenho por causa disso. Mas eu peguei tal qual está aqui e consegui fazer rodar, né? No compilador ele compilou e rodou. Eu vou rodar o início dele aqui, para vocês verem o chapéu mexicano. Mas obviamente ele acelerou em relação ao interpretado, mas ainda assim, como o código é bastante intenso em cálculo, ele é lento, né? Ele vai gerando aos poucos. Pelo que eu entendi do código, ele vai gerando aqui do meio para as bordas. Ele vai gerando os cálculos do meio para as bordas. Então aqui ele vai. Chega um momento que ele dá uma parada para pensar, né? Aí de repente ele começa a plotar. Esse resultado eu deixei rodar até o final, né? Não vou deixar rodar até o final porque demora, mas o resultado final é isso aqui, né? Ele está plotando e vai ficar nesse formato aqui no final. Ele chegou aqui a pontinha do chapéu aqui. E isso aqui é um print screen realmente da vez que eu botei para rodar. Eu calculei o tempo que
ficou rodando, mas demorou bastante, né? Esse cálculo demora. Isso aqui eu vou usar esse programa, eu quero até agradecer o exemplo aí que o Maurício Melo passou, porque eu vou ficar usando esse programa como um teste aí de desempenho, né? E vou tentar pegar esse código do chapéu mexicano aqui, onde tem esses caches que ele está fazendo, as próprias funções matemáticas que estão sendo usadas. E se eu conseguir acelerar esse cara e os caches que ele faz, esse código vai rodar bastante rápido. Eu fiz teste também que o P7, por exemplo, ele roda bastante rápido. O tempo de processamento total dessas interações do P7 é insignificante. Então, o grande peso realmente é o MEFPEC rodando isso aqui, rodando o cosseno, o raiz quadrada e o cosseno. Isso aqui o Ricardo Bittencourt também já tinha falado isso aí antes, né, que o MEFPEC ele não foi escrito para o Z80, ele foi escrito para outros processadores, então ele não é otimizado e ele é pesado. Então eu vou dar umas pesquisadas aí em quanto que eu consigo otimizar isso para permitir que ele rode mais rápido. O segredo são as tratativas de BCD, né, do Binary Coded Decimal, que é o formato que ele usa internamente. Estou atrás de bibliotecas que calculam no formato PCD para ver se eu pego algum exemplo bem otimizado para utilizar aqui e ver o que dá de ganho. Mas está aqui, ó, ele está rodando no processador MSX1 normal, ele está evoluindo aí o cálculo, já está essa parte central todinha aqui do chapéu mexicano, já está sendo gerado. Então ele deu uma acelerada, a versão compilada deu uma acelerada em relação à versão interpretada. Bem, gente, isso aí é o que eu tinha para hoje para demonstrar. Finalmente vencemos aí o comando fornext, conseguimos ter um ganho no desempenho de algumas funções internas, temos algumas funções a mais de matemática que estão rolando, que estão funcionando. Ele já consegue compilar programas mais complexos, né? Consegue gerar o assembly de programas mais complexos, como esse é o caso do chapéu mexicano. Eu fiz um refactoring, um método parse que permite ficar mais claro o que está acontecendo, facilitando a implementação de outras funções, outros comandos. Com essa facilidade desse refactoring, eu consegui pegar o comando color e fazer todos os parâmetros do color, né? A primeira versão que eu fiz só tinha um parâmetro do foreground, só das cores de frente, mas eu consegui fazer todos os 3 parâmetros com facilidade devido a esse refactoring que eu fiz aí no parse. Ficou mais fácil de fazer esse tipo de coisa. Eu pretendo fazer alguns outros refactorings aí, principalmente no P7, no comando de pixel. Eu pretendo fazer o comando line, o círculo, né, a linha, e alguns outros comandos, o próprio sprite e tudo mais, de parte gráfica. Mas primeiro eu vou focar nessa acelerada aí dos caches do BCT, do MEFPEC, do pacote matemático do BASIC, né? Então é isso que eu tinha para mostrar. E assim, eu agradeço aí o acompanhamento, o apoio, né, o suporte que estão dando aí na internet. E até a próxima, pessoal.